Olá, eu sou a Ale Monteiro de Castro, doutoranda, consultora de oratória para mulheres e jornalista. E aqui eu sempre trago temas relacionados ao feminino, às mulheres, que já são temas das minhas pesquisas tanto no mestrado como no doutorado. E hoje eu vou dar sequência num quadro que eu já falei com vocês, que é comentar personagens de séries, como elas se dão e o que as pessoas falam sobre elas. E por que o final delas é de um jeito ou de outro. Se você já curte esses assuntos relacionados ao feminino, já se inscreva, já compartilhe, já mande para as amigas e curta. Eu tô tentando aí com muita fé chegar a 1000 inscritas no YouTube e eu conto com você para a gente conseguir, ok? Roda a vinheta. Hoje eu vou falar um pouco sobre as personagens femininas da série Vampire Diaries. É uma série adolescente, é uma série que trata ali dos vampiros e tem personagens muito interessantes e alguns nem tanto. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre as personagens principais. Como eu falei no início desse quadro, a gente tem aí a Natalie Neri, uma youtuber bem famosa. Eu me baseei nela, no quadro que ela faz, com alguns comentários. Ela também é das ciências sociais, ela é socióloga, e aí ela traz uma análise bem, que às vezes até eu discordo, mas bem interessante sobre essas personagens, e eu vou comentar sobre elas. Vou começar com a personagem principal, Helena Gilbert. A gente tem uma personagem aí que até me lembra muito o livro Story Branding, que eu sempre comento quando eu vou falar de comunicação, persuasão e vendas. O livro Story Branding mostra um pouco como você precisa de um serviço na hora de vender baseado na venda por necessidade ou prosperidade, ou seja, para sobreviver ou prosperar. A Helena é um exemplo de história que é vendida baseada nesse binômio aí do sobreviver e prosperar, porque ela tenta sobreviver a série toda, é um caos. Eu vejo, a gente tem 2 períodos ali. Olha, gente, obviamente tem spoiler, é uma série antiga. Se você não viu e quer assistir, assiste, depois você vem aqui assistir o vídeo, ok? Ou se você não se importa, se joga. O que acontece? A gente tem a Helena humana e a Helena ali vampira. Por vários momentos você vê situações distintas aí. Eu não li os livros, mas a Helena humana, ela é mais doce, ela é muito sofrida, uma pessoa com muitos traumas, ela tá adolescente ali. Eu já acho meio bizarro nessas séries você ter, assim como o Crepúsculo e outras séries e trilogias que tratam de vampiros, você ter um cara de 175 anos apaixonado por uma adolescente de 16, 17, 18 anos. Eu já acho muito esquisito, sinceramente. Isso me incomoda um pouquinho. Só que nessa série, sei lá, como também, se a gente parar pra pensar que o vampiro é uma criatura, qualquer pessoa vai ser jovem demais pra ele, uma mulher de 30 com um cara de 175 também é uma disparidade bizarra. Porque ele morreu e foi transformado jovem, então ele tá jovem a todo tempo. É como se ele fosse jovem por vários séculos, digamos assim. Ele é sempre jovem, apesar de ele ter vivido muitas experiências. O corpo físico dele é sempre jovem, então isso ameniza. Mas ok, a Helena tem o falecimento dos pais, ela passa por muita coisa, tem um irmão ali que não ajuda em nada, também todo problemático em muitos pontos. Ela tenta cuidar dele, apesar dela nem ter idade para cuidar de si mesma. E ao mesmo tempo ela conhece o Stefan, que é um dos irmãos Salvatore e é o vampiro. E ele se apaixona por ela porque ela é a Doppelganger. Nem lembro como pronuncia isso e como fala, nem como escreve. É como se fosse a sósia, ela é igual, ela é idêntica a uma outra pessoa que é uma vampira do mal, assim, entre aspas, que é igualzinha a ela. E isso diz muito na série. Ela é também um pouco sobrenatural por isso. E aí, beleza, nisso você tem ali os meninos que vão se apaixonar, os 2 irmãos que se apaixonam por ela, porque os 2 irmãos, há séculos atrás, já se apaixonaram pela Catherine, que é a cara dela. Então, quando eles veem alguém igual a Catherine, eles ficam, meu Deus, e já se apaixonam instantaneamente ali. Depois a gente
até descobre que a primeira pessoa a conhecê-la foi o Damon, não foi o Stefan. Eu acho o Stefan chato pra caramba, sinceramente, desculpa. É o bonzinho. Acho ruim as séries induzirem a gente a gostar do cara mal, a gostarem do cara mais safado, do cara mais malvadão. Mas na verdade eu acho que a gente acaba se identificando com um personagem que não é tão perfeitinho. Porque o ser humano não é perfeitinho. Nós não somos perfeitos. A gente erra. Então o anti-herói, essa figura do herói, mas que ele é meio mal também, mas que ele tem os desafios dele, ele abusa do livre-arbítrio, ele toma decisões ruins, a gente costuma gostar mais dessa pessoa, dessa criatura, desse vampiro, desse personagem, do que do cara todo bonzinho. Por isso eu prefiro o Damon, realmente. E acho que ele desafia, de verdade. Ela humana, ela é chata. Ela é adolescente, pra mim ela é chata. Que adolescente tende a ser chato. Se você é adolescente, você me perdoa. Quando eu era adolescente, eu também era chata. Até hoje somos um pouco. Mas essa fase é difícil, porque você tá definindo quem você é como pessoa, deixando de ser criança, deixando de sair da margem da sua infância, da sua família, do que te ensinaram e começando a escolher o seu caminho. Então é um processo merda, difícil. Crescer dói? É isso. E a Helena cresce com os pais morrendo já nos primeiros episódios. Aí, ok. A gente tem a personagem dela. Eu acho que a personagem dela, por muitas vezes, é muito chata, realmente. Ela se apoia muito nas amigas. A gente tem ali a Caroline Forbes, que é a filha da xerife, que é uma menina também vista como... Ela é uma lourona gatona, patricinha, bem patricinha, mas ao mesmo tempo, quando ela vira vampira, ela vira uma mulher corajosa e forte. Isso é muito exposto. A Helena também, quando vira vampira, tem um momento que ela quer se divertir, que ela desliga a humanidade dela, mas que ao mesmo tempo ela só queria se divertir. Então ela vai ser um pouquinho adolescente por uma ou duas festas no máximo. Porque é o tempo todo criando estratégia para tentar se livrar de gente que tenta matá-la, de sacrifício da lua, do sol e de rolos ali nesse mundo de outras criaturas. É um caos. Aí aparece o Klaus, é um caos. Vampire Diaries dá 7.000 vídeos, 7.000 horas de vídeos. Mas eu acho que a Helena... Ela é muito fiel ao Stefan, porque depois que ele volta ao vício dele do sangue, ele fica malvadão lá e tal, 1000 coisas acontecem, ela começa a ficar muito afim do Damon, e ainda assim ela não fica com ele, só depois de um tempo que ela realmente termina com um pra começar com o outro, mas ela já se sente mal de estar gostando do irmão do namorado. Isso eu acho legal. Acho um bom exemplo de personagem fiel ali na história. Porque não é porque a pessoa tá sendo ruim com você que você vai traí-la. Você pode desistir dela. São coisas diferentes. Então eu acho isso interessante. Mas ao mesmo tempo as outras personagens eu gosto mais. A Caroline por isso, porque ela era chatíssima, barbizinha. E depois ela vira... corajosa, brava, e eu me viro, eu vou dar a volta por cima, mas ao mesmo tempo muito sentimental, muito parceira dos amigos dela, e passa por 200 relacionamentos, começa com um, termina com o outro, vai com o outro, mas ela é uma mulher incrível, corajosa, e o passar dela por esses relacionamentos também envolve muito essa ideia de fidelidade, de consciência no relacionamento, de consciência de amor. Agora também que esse cara foi embora e desistiu da gente, foda-se. Se eu quiser ficar com outra, eu vou e eu vou seguir meu caminho. Eu não posso viver à mercê dele. Acho essa lição muito positiva de uma série adolescente. De mostrar fidelidade até para os personagens masculinos, mas uma necessidade de você também mover on quando tá ruim. Quando a pessoa não tá te dando a bola que você merece. Acho isso bom. E... a Bonnie Bennett, que é a nossa bruxinha. A bruxinha é incrível, ela é muito maravilhosa. Depois eu vi algumas entrevistas da Kat, que é a atriz que faz a bruxinha. Ela é cantora também, linda, maravilhosa, divônica. E ela contando como foi ruim algumas coisas vividas
set de filmagem. Ela queria ter o cabelo natural dela, por exemplo, o cabelo crespo, o cabelo black, e ela não era permitida. Então, assim, ela era uma das poucas personagens negras e ao mesmo tempo teve uma hora que eu falei, gente, os vampiros são brancos, os bruxos são pretos, porque todos eram, exceto a original, uma das bruxas originais, que é a mãe, a que fez os vampiros, que é a mãe dos vampiros ali. Ela é uma bruxa e ela é branca. Isso, pra mim, se correlaciona um pouco com a história. Da gente ver que muitas mulheres que foram queimadas nas fogueiras eram mulheres pretas que, ao invés de fazer uso de uma medicina tradicional que nem existia muito na época, era bem basicona e bem ruim, tanto que as pessoas morriam muito jovens, tinha uma coisa de curandeira, de ervas, de coisas diferentes. Mas quando você pensa diferente do que a igreja mandava, do que a ordem social mandava, do que o rei mandava, você era vista como bruxa queimada na fogueira. Então esses ensinamentos de origem de mulheres pretas, de origem muitas vezes africanas, ou de mulheres nativas da terra e tal, com uma relação diferente com a terra, elas geralmente eram vistas como bruxas. Então eu gosto desse link dos pretos serem os bruxos, mas assim, eu acho que isso fica evidente demais, tem hora que isso me irrita um pouco. Acho que podia ter mais diversidade ali. Na série dos originais, The Originals, que são dos vampiros originais, mostra um pouco mais de bruxos diversos, bruxas e bruxos diversos. A Bonnie Bennett, a Nathalie Neri avalia que o final dela foi muito triste, ela perde o amor da vida dela, ela fica muito mal, ela fica arrasada e ela só se lasca. E tem um momento que ela para de se lascar pelos amigos, que ela para de abdicar do dela pelos amigos, que tudo ela tem que abdicar, inclusive ela vira a âncora entre o mundo sobrenatural, aquele purgatório, o outro lado, the other side, e ela fica lá sentindo a dor de todo mundo que morre, porque ela morre por um tempo e ainda assim ela se esconde que ela morreu para os amigos não sofrerem. Então ela é alguém que carrega a dor de todo mundo, ela é alguém que se sacrifica demais. Se você parar para pensar qual é o papel da mulher preta na sociedade, o que a sociedade entrega para a mulher preta, é muito sofrimento também e sacrifício no lugar de muitas pessoas. São as maiores cuidadoras do mundo, no fim das contas. São as pessoas, as mulheres pretas geralmente são as mulheres que mais estão em cargos como babás, empregadas domésticas, cuidadoras, enfermeiras, às vezes professoras. Então é interessante a gente avaliar como isso já é uma carga pesada por muitos pontos e racista e também muito machista, sexista. E ali a mulher preta mais uma vez está nesse papel de sofrimento, de dor, não é a protagonista e ela sofre muito. Até que chega um momento que eles têm que escolher entre ela ficar viva e acordada ou a Helena, que já virou vampira, que já é menos chata. Só que aí, como a Nina Dobrev realmente sai da série, porque ela quer fazer outras coisas e etc., quando fica numa série ou numa trilogia por muitos anos, você já ganhou muito dinheiro, você já tá ultra famosa e você sente que na sua carreira como atriz, como artista, você não fez uma diversidade de coisas. E também a gente sabe que ela tinha um relacionamento com o Ian, que é o Damon, por muito tempo da série, só que ele pede ela em casamento várias vezes, ela recusa porque ela é muito mais nova que ele e ela quer investir mais na carreira. E depois disso eles se separam, mas eles meio que ficam amigos numa boa. Ele casa com uma outra atriz também e ela... eu não lembro se é atleta o namorado dela, mas é essa história. E assim, eu acho que os personagens, por exemplo, do Damon e do Stefan, em alguns momentos eles divergem em relação a salvar a vida da Helena. Se você, pela pessoa que você ama e pela mulher principalmente, você toma a decisão de salvá-la, ela querendo ou não, ou você respeita a escolha dela. Polêmico. Difícil, filosófico, eu diria, psicológico, esse dilema aí. Que aí, por exemplo, quando ela morre e vai virar vampira, no caso que eles não sabiam, o Stefan salva o amigo,
porque ela cansou de ser um motivo de ver pessoas morrendo, de perder pessoas. Ela é uma pessoa que tem um luto muito grande, é uma adolescente, mas que viveu um processo de luto, toda hora morre alguém que ela ama muito, e ela vai ficando sem pessoas, assim, que essa série mata muita gente. E ali ela vive uma situação de que ela pede pra salvar o Matt, que é esse amigo que é o único que não é nada. Todo mundo é sobrenatural menos ele. E aí, beleza, nisso o Damon discorda. Não, você ama a Helena, foda-se, deixa o cara morrer e salva a Helena. Você não tem que deixá-la escolher. E aí eu te deixo aqui pra você comentar, porque eu acho difícil escolher um lado, do que eu acho que é certo. É que assim, se eu tivesse no lugar deles pra salvar a vida, eu salvaria a vida de quem eu amo e deixaria outra pessoa morrer, é isso. A outra pessoa que eu gosto morrer. E é isso, ela escolhendo ou não. Eu faria isso, mas quando a gente vê nesse binômio de homem e mulher, tem outras coisas a serem pensadas. Mas eu deixo ao encargo de vocês. E a Helena Vampira, ela é mais forte, ela é mais esperta. Na hora que ela corta as emoções pra voltar é difícil pra caramba. Ela fica mais difícil do que todo mundo, porque ela aguenta muito mais a dor, porque ela sofreu muito. Ela tem um processo de luto gigante, assim. Em pouco tempo, tudo aconteceu de errado, de ruim na vida dessa pessoa, dessa personagem. Então, assim, é muito emocionante também a morte da Liz Forbes, que é a mãe da Caroline, com a relação de amizade dela com o Damon, é muito bonita, com a própria filha, é muito interessante. Eu gosto muito. E, além disso, tem outros personagens femininas da série que vale a gente comentar, uma menção honrosa aí, pra nossa querida vampira original, a Rebecca. A gente vê a mãe dela também, a família muito problemática, muitas coisas assim, famílias do tempo dos vikings, e o pai muito violento, a mãe preocupada, mas ao mesmo tempo tentando coibir o pai, mas não consegue. O pai era muito agressivo com os filhos e tinha os preferidos, e o irmão mesmo, Klaus, na briga por poder do The Originals, você entende mais o personagem, ele é um vilão que todo mundo ama. Você torce pra ele se dar bem, pra todo mundo se lascar, tem uma hora. Porque, primeiro que também colocaram um cara super charmoso. O personagem é muito charmoso. E mostram problemas, ele e os originais como um todo, mostram problemas da criação deles que você passa a entender por que aqueles personagens agem daquele jeito, como a família era disfuncional e os problemas e as pressões que eles viviam. Então é muito interessante. E ela é abandonada pelo Klaus milhões de vezes também. The Originals você vê isso. E ela só quer ter uma vida normal, ela quer usar a cura pra ser gente, ela quer ser amada, mas assim, quando as coisas não saem como prometido, ela também não consegue ser fiel a nenhum amigo, ela acaba metendo os pés pelas mãos e fazendo uma merda gigantesca, e as pessoas acabam, assim, traindo ela toda hora também, porque ela também não consegue se manter na linha entre o certo e errado, entre apoiar incondicionalmente aquela pessoa para receber esse apoio de volta também. Ela não consegue criar laços grandes, assim, laços duradouros, que apesar de, por exemplo, a Caroline perder a mãe, a Helena perder muita gente, a Bonnie também tem um sofrimento muito grande durante a série, elas se apoiam, se ajudam, eles se gostam, eles constroem uma amizade que vira família. E os originais têm essa dificuldade muito grande de construir essas relações. É um pouco diferente nesse ponto. Todo mundo se ajuda ali, eles não. Então, eu trouxe pra vocês algumas coisas, alguns comentários. Tem também a tia Jenna, vou finalizar com ela, não vou deixar de comentar. A tia Jenna é interessante porque, assim, os pais da Helena morrem, depois se descobre que não são os pais biológicos dela, só do menino, do irmão, chato o irmão, mas você vê ali a tia Jenna como uma pessoa que nem sabia cuidar daqueles adolescentes e tenta e dá o seu melhor, mas o sobrenatural acaba excluindo muito a tia Jenna das coisas e ela se sente muito incapaz, assim, é um pouco triste.
e morre rápido, eu fico um pouco triste com a história dela. Mas ao mesmo tempo, assim, ela mostra muito essa vulnerabilidade de caramba, eu era só por mim, agora eu tenho filhos adolescentes para criar e eles resolvem tudo, eu não resolvo nada. Eles estão me escondendo milhões de coisas e eles passaram por tudo isso sozinhos e eu não fui responsável. Como é difícil isso tudo. Ela se mostra muito vulnerável. Acho isso muito legal e interessante de ver numa personagem. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Já se inscrevam, já curtam o canal. E sugiram aqui embaixo outros personagens pra gente conversar sobre outras séries. Tem aí Friends, que eu amo. The Big Bang Theory eu já fiz. Gilmore Girls eu já fiz. Então são séries, essa série de vídeos sobre séries são muito legais. Tem Bridgerton pra gente falar um pouco. Eu acho que já fiz o vídeo do 1. Do 2 eu não me lembro, acho que eu gravei e não editei. Mas a gente pode comentar os personagens, tá bom? O que vocês quiserem, vocês comentam aqui embaixo. Tchau, tchau.